Vinde namaste charanarvindam. Vinde namaste charanarvindam. Bhajami radham aravinda netram. Smarami radham madhura smitasam. Vadami radham karuna varadram. Tato mamanyasti gatir nakapi. Jai Shri Radhe. Então, pela graça de Guru e Gauranga, na segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2013, continuamos a leitura do belíssimo Shri Upadeshamrita de Srila Rupa Goswami Pad. E Srila Gurudeva está comentando sobre o quinto verso do Shri Upadeshamrita. Krishneti yasya giritam manasa diyeta dikshasti chetprana tibischa bhajantam isham shushushaya bhajana vigyam ananyamanya nindadi shunya vidam ipsita sanga ladya. Esse é um verso que Srila Gurudeva destaca entre os primeiros versos, porque aqui Rupa Goswami vai descrever as três categorias de Vaishnavas. Aquele que recebe Krishnanam, ou que canta Krishnanam, uma vez que seja, exclamando, ó Krishna, é um devoto neófito, ele é kanista adhikari. Devemos considerá-lo membro da família e, em silêncio, respeitá-lo. Aquele que, por entender por completo o princípio de Diksha, aceita a iniciação de um guru qualificado e pratica Bhajan a Bhagavan segundo as convenções Vaishnavas, este é um devoto intermediário, Madhyama Adhikari. Devemos respeitar semelhante devoto, dotado do entendimento correto da realidade da ilusão, oferecendo-lhe pranam e assim por diante. Aquele que é versado na ciência de Bhajan, conforme é descrita no Srimad Bhagavatam e outras escrituras Vaishnavas, e que realiza Bhajan exclusivo a Shri Krishna, é um Mahabhagavata. Devido à sua absorção sem desvios em Krishna, esse devoto, o seu coração puro, se livra dos defeitos, tais como a tendência a criticar os outros. Ele é um exímio praticante de Bhajan, o que significa que mentalmente ele presta serviço Manasa Seva aos passatempos de Shri Radha Krishna que acontecem durante os 8 segmentos do dia Astakaliya Lila, sabendo que ele é o devoto mais elevado, cujo coração está estabelecido no humor específico de serviço a Shri Radha Krishna, pelo qual alguém pode aspirar, e sabendo que ele tem uma disposição afetuosa para conosco, devemos honrá-lo prestando-lhe Dandavat Pranam, Pranipata, fazendo-lhe perguntas relevantes, Pariprashna, e prestando-lhe Seva, com muito amor. Então aqui, Srila Gurudeva, ele vai continuar explicando Shastra Yukti Nahi Jana Dridha Shadavan Madhyama Adhikari Sei Mahabhagyavan. O entendimento de Shastra que o Madhyama Adhikari tem não está no mesmo nível que aquele do Uttama Mahabhagavata. Aí Gurudeva comenta que o Madhyama Adhikari não conhece Shastra perfeitamente. Ele o conhece até certo ponto, e o que ele conhece, ele sabe bem, mas não perfeitamente. Ele só tem um entendimento parcial, por isso Dridha Shadavan compreendem
que estou falando para vocês? Shastra Yukti Nahi Jani Drida Shadavan, repete um devoto, que o entendimento do Shastra, desse Madhyama Adhikari, não é perfeito, mas ele tem Drida Shadavan, ele tem uma fé fortíssima. Em outras palavras, ele pode ser derrotado em argumentos, mas sua Shraddha, sua honra a Krishna, sua crença em Guru Shastra e Bhagavan é tão forte que ele não deixará de fazer sua adoração, o seu canto e a sua lembrança ou nada mais que esteja no seu processo de bhakti. Ele está muito bem enraizado em suas práticas. Está claro para vocês? Acha, diz Gurudeva. Então, o devoto continua lendo. Então ele é Drida Shraddhavan. Ele está muito bem enraizado. Ele é fixo. Por exemplo, Gurudeva fala, Haridas Thakur, ele foi espancado ao longo de 22 mercados. Mas ele nunca disse, oh lá, oh Huda. Não, ele o tempo todo continuou cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele nunca parou de cantar Hare Krishna. Kanda Kanda Hai Deha Jaya Yadi Pran. Ele diz, Haridas Thakur diz para os muçulmanos que o estão espancando, se alguém me cortar em lakhs e lakhs de pedaços, em centenas de milhares de pedacinhos, não conseguirei mudar o hábito de cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Então, esse é um exemplo. E como Prahlad Maharaj, a sua Shraddha e o seu Siddhanta, a verdade consolidada, eram as duas, tanto o Shraddha como o seu Siddhanta, eram muito fortes. Por isso, o devoto continua lendo, esse devoto é Mahabhagyavan, ele é afortunadíssimo. E em seguida o Uttama Adhikari, ele continua lendo, o devoto está lendo do Néctar da Instrução de Srila Prabhupada. Ele tem Prodashada, ou seja, o Uttama Adhikari, a sua fé é profunda. O Madhyama Adhikari tem fé firme, mas o Uttama Bhagavat tem fé profundíssima, completamente vivenciada. Aí Gurudeva fala, ele tem fé profunda e, segundo, Shastra Yukte Sunipuna. Qual é o significado de Sunipuna? O devoto responde, ele vivencia plenamente as conclusões védicas, as conclusões dos Shastras, e ele é perito, e ele é autorrealizado, ele vivencia tudo isso. E sua Shraddha também é fortíssima. E além disso, ele é capaz de convencer todos os demais com argumentos e raciocínio do Shastra. Acha, sente-se, diz Gurudeva, muito bem. E terceiro, alguém mais? Um outro devoto diz, descrevendo as qualidades do Uttama Adhikari. Primeiro, a fé dele é profundíssima. Segundo, ele tem uma vivência profunda de todos os Shastras, e por isso ele pode convencer qualquer pessoa com argumentos e lógica do Shastra. Aí Gurudeva pergunta se tem uma terceira qualificação para o Uttama Mahabhagavan. Aí o devoto de Srila Prabhupada também menciona que às vezes o Uttama Adhikari descerá ao patamar de Madhyama Adhikari. Aí Gurudeva fala assim, mas eu não estou fazendo isso, não estou perguntando sobre isso. Verdade, o Uttama Adhikari, ele desce a etapa intermediária para aí se tornar Guru. O Uttama Adhikari, ele está sempre olhando à sua volta e percebendo todos servindo a Krishna. Mas ele percebe que todos servem a Krishna
mas ele não. Por isso, ele não pode ensinar nada, nunca. Assim como Srimati Radhika, ela está situada no nível supremo de prema. Mas ela vive pensando, esta costa está servindo a Krishna tanto, eu não posso servir como ela. Essas nuvens estão servindo a Krishna, mas eu não consigo fazer a mesma coisa. Então essa é a atitude do Uttama Mahabhagavan. Mas Gurudeva quer saber qual é a próxima maneira, qual é o próximo sintoma pelo qual podemos distinguir o adhikara de um devoto. Chaitanya Mahaprabhu, ele fala de 3 e nós descrevemos 2. Você pode dizer a outra? Aí o devoto diz, Kanista Adhikari, ontem foi descrito que ele pensa que eu estou adorando as deidades, só Deus. Aí o Gurudeva fala, não isso. Aí o Gurudeva esclarece que a etapa em que nós estamos, o Kanista, Madhyama, Uttama, depende em primeiro lugar de Shraddha. Conforme for o nível de Shraddha, nós teremos Kanista, Madhyama ou Uttama. Isso, o que o Srimad Bhagavatam diz sobre isso? Prakrita, Madhyama, Uttama. Então, a primeira característica que deve ser identificada, ou que deve ser considerada para podermos identificar o Kanista, o Madhyama e o Uttama, é sua Shraddha. Segundo, a segunda característica é aquela que depende da percepção que o devoto tem do Shastra, né? A percepção ou a vivência que ele tem do Shastra, quanto que ele tem de sabedoria utilizando o Shastra. O Kanista não tem nada, né? O Madhyama tem alguma coisa e o Uttama tem mais do que tudo. Então essa é a segunda coisa. E a terceira, e por isso que Gurudeva está nos remetendo de volta ao verso, a terceira depende do cantar do nome, especialmente em Kali Yuga. Devemos honrar aqueles que cantam pelo menos uma vez o nome de Krishna e considerá-los kanistas. Yanra Mukeshuni Ekbara Krishna, Ekbara. Mesmo que ele profira apenas um nome, seja ele Dikshita ou não, iniciado ou não tem problema, mas devemos honrá-lo mentalmente. Em segundo lugar, há aqueles que cantam constantemente, eles são Madhyama Adhikaris. E aquela pessoa cuja visão automaticamente desperta Krishnanama em nosso coração é o Uttama Adhikari. Por exemplo, Haridas Thakur. Então o Kanista Adhikari, quando canta Hare Krishna, ele não atrai nem a si mesmo, porque ele está cantando sem fé, com uma fé muito débil. Ele não sabe diferenciar entre Krishna, Krishna Bhakta, Bhakti. A fé dele é muito débil. Shastra Gyan, o conhecimento que ele tem do Shastra, muito débil também. Então ele canta, mas basicamente está cometendo Nama Aparadha, que está desconsiderando a posição elevada do Vaishnava. Então esse é o Kanista. O Madhyama, ele já canta, mas eu acho que a gente pode deixar que o Gurudeva explique sobre isso. Vamos ver aqui. O Madhyama de Kali, ele já canta sem cometer ofensa. Vamos ver aqui. Ele pode às vezes cometer ofensa, mas ele está cantando continuamente. Dependendo do estágio de Madhyama, ele está cantando continuamente, né? Agora tem aquela pessoa
que só por nós olharmos na direção dela, desperta em nós o cantar automático de Krishnanama. Muitas pessoas viram Haridas Thakur e ficaram inspiradas a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, só por vê-lo. Ele era o Uttama Bhagavat, uma personalidade grandiosíssima, e inspirava a todos dessa maneira. Swamiji está nos falando de tudo isso no seu Néctar da Instrução. Agora, aí ele fala para o discípulo, você deve continuar lendo. Ninguém deve aceitar um mestre espiritual sem seguir suas instruções. O Deus está indicando para o discípulo que deve ler a partir dessa página. Não devemos aceitar um mestre espiritual sem seguir suas instruções. Tampouco devemos aceitar um mestre espiritual apenas para fazer um showzinho de vida espiritual. Eu aceitei um mestre espiritual, coloquei o meu nome espiritual num quadro, coloquei um símbolo, fiz uma logomarca e coloquei na parede. Iniciado no dia tal de tal, por Shishimad, tal. Então, Prabhupada, comentando sobre esse verso tão importante, ele vai dizer que, por um lado, não devemos aceitar Gurudeva se não seguirmos suas instruções. E, por outro, não devemos aceitar Gurudeva se só quisermos fazer isso para dar um show. Aí Gurudeva pergunta assim, o que significa não aceitar um mestre espiritual sem seguir suas instruções? O devoto responde, sem se colocar a seus pés de lótus, aceitando cada palavra dele como sua vida e alma, e seguindo essas palavras, essas orientações, com toda a energia. Gurudeva diz, sim, isso é na verdade aceitar Gurudeva. Não devemos ver o mestre espiritual, encarar o mestre espiritual como um motivo para espetáculo, né? Se vangloriando de ter aceito um mestre espiritual apenas para fazer um espetáculo. Sim, meu mestre espiritual é tão elevado, por isso eu também sou elevadíssimo. Isso não vai ajudar em nada. Então Srila Gurudeva está fazendo baseado no seu Shiksha Gurudeva. Ele está falando de um assunto muito importante. Muito importante. Ele está dizendo como o discípulo não deve desenvolver esse conceito estranho de que ele tem um mestre espiritual Mahabhagavat e por isso ele automaticamente é Mahabhagavat. Você precisará praticar e obedecer, praticar o que ele ensina e obedecê-lo. Se você não estiver obedecendo o seu Gurudeva, então tudo que você fizer vai ser só um espetáculo, assim como se você estivesse no palco fazendo um drama. Gurudeva diz, nós compreendemos este fato. Aí ele coloca uma afirmação assim de um discípulo: eu sou o discípulo de Moni Baba. Ele nunca fala nada, só escreve. Moni quer dizer silêncio. Ou eu sou discípulo de Vanchidas Babaji Maharaj. Eu moro debaixo de uma carrocinha. Eu sou tão renunciado como meu guru. E eu também fumo hookah, eu também fumo ganja como meu guru. Não, isso não será, esse não é o correto. Nós precisamos seguir os motivos íntimos de Gurudeva
não imitar o seu comportamento externo. Vanchidas Babaji Maharaj era Paramahansa. Ele não estava sujeito a todas as normas, todos os regulamentos. Ele pode ter fumado ganja, ele pode ter deixado ossos de peixes fora da porta do seu kutir, para manter as pessoas mundanas distantes, para que seu bhajan solitário não fosse perturbado. Nós não podemos sequer saber todos os motivos por que ele fumou ganja ou fez qualquer outra coisa. Mas nós precisaremos praticar sadhana, tentando captar o humor íntimo do nosso Gurudeva. Não que devamos aceitar um mestre espiritual apenas para fazer um show de vida espiritual. Aqueles que fizerem assim, com certeza, cairão. Eles já são caídos, mesmo sem ter feito nada indevido. Mas externamente, nós perceberemos que após alguns dias, eles abandonarão a prática de cantar Nam. Apenas passar tilaka e usar colar, roupa safroada e parecer um devoto, ter a aparência de um devoto, isso não é suficiente. Indica algo, mas não tudo. Vestir a roupa externa ou assumir a roupagem externa, mas não obedecer às ordens de Gurudeva. Quem faz isso são os Sahajas. Ontem lemos no livro de Gurudeva, de Swamiji, é preciso ser jigyasu, é preciso estar sempre indagando. Qual é o significado de jigyasu? Qual é o shloka semelhante na Gita? Aí o devoto diz: Tadvidi pranikhatena paripashnena sevaya upadekshanti te gyanan gyaninas tato darshana. Sim, o devoto recitou o verso, Gurudeva diz: vocês devem conhecer todos esses fatos. Se você não for jigyasu, como conseguirá conquistar algo? Não conseguirá conquistar nada. Você precisa estar servindo, refletindo sobre o ensinamento do seu Gurudeva e lendo os livros por inteiro. Aí algumas dúvidas surgirão na sua mente. Se você estiver pensando em profundidade, lendo na íntegra e ouvindo seu Gurudeva, surgirá um pariprashna. Alguma pergunta, alguma dúvida surgirá. Qual é o significado de pariprashna? O devoto responde: indagação. Não, Gurudeva diz: não, indagação não. Qual é o significado? O devoto responde: indagação submissa. Fazer perguntas submissamente. O Gurudeva, ele fala agora o que significa pariprashna. Significa ter fé firme em seu Guru e assim fazer a pergunta. Depois de servi-lo, perguntar-lhe: se eu sou qualificado, ó Gurudeva, por favor, tenha misericórdia de responder a minha pergunta. Assim deve ser a atitude. Assim poderemos aprender algo. Por que nós queremos aprender? Por que nós queremos conhecer as coisas? Para que nós nos enraizemos, nos estabeleçamos na verdade, para compreendermos os fatos. Gurudeva falando de assuntos muito sérios. Qual deve ser o comportamento do discípulo em relação ao seu mestre espiritual? E o seu mestre espiritual deve ser um Uttama Mahabhagava. Aí ele pede para o devoto continuar lendo, e o devoto lê. É preciso ser jigyasu, muito inquisitivo, querendo aprender tudo com o mestre espiritual fidedigno. As perguntas feitas devem pertencer estritamente à ciência transcendental. Jigyasu Shreya Uttaman. A palavra Uttaman refere-se
aquilo que está além do conhecimento material. Aí Gurudeva pergunta, qual é o sintoma do Tamadikari? Vocês se lembram? O Tamadikari do Srimad Bhagavatam, descrito no Srimad Bhagavatam. O devoto responde, ele vê todos os seres vivos em nível de igualdade com ele. Ele não tem visão dualista. Ele é capaz de ver todos os seres vivos como partes integrantes de Krishna. Ele não faz discriminação. Ele vê todos os seres vivos igualmente. Não, assim não, Gurudeva corrige o discípulo. Isso não significa que todos são iguais. Alguns são gordinhos, outros jovens, outros bonitos. E também em Vaikuntha há moças, há cavalheiros, há amigos, mães, animais, vacas. Aí o devoto cita um verso do Srimad Bhagavatam para descrever o que Gurudeva, para responder a pergunta de Gurudeva. Sarva bhuteshu yad pashyed bhagavad bhavam atmanaha bhutani bhagavati atmani esha bhagavatottamaha. Esse é o verso clássico que descreve o Tama Mahabhagavata. Sarva bhuteshu yad pashyed Bhagavad Bhavam Atmana Bhutani Bhagavati Atmani Esha Bhagavatottama. Ele, quando olha para o ser vivo, ele enxerga nelas seu relacionamento com o Senhor Supremo. Né? E Bhutani, ele vê sempre os seres vivos o Senhor e a Diva. Ele tem o amor máximo por Krishna, e ele percebe que todos os seres vivos têm aquele mesmo amor que ele tem por Krishna. Ele percebe que os seres vivos têm o mesmo amor, mesmo que eles não o tenham. Assim como as gopis viam as árvores, os passarinhos e as nuvens tendo o mesmo amor por Krishna que elas têm. Mas ele pensa, o Tama Mahabhagavata, eu não tenho semelhante amor. Aí Gurudeva diz, sim, eis o significado, como Prahlad Maharaj, ele é Tata Gyani. Krishna é o Tattva mais elevado, Advaya Gyana Parama Tattva, Vadanti Tattva Vidas, Tattvam Yagyanam Advayam. Krishna é Advaya Gyana Paratattva. Neste caso, o devoto Tamadikari vê a sua própria deidade adorável em cada ser vivo. E ele percebe que todos estão relacionados a Krishna da mesma maneira que ele. Shloka Sarva Bhuteshu Yad Pashyed Bhagavat Bhavam Atmanaha Bhutani Bhagavati Atmani Esha Bhagavatottama. Em todos os seres vivos, Pashyed, ele vê Bhagavat Bhavan, o relacionamento com Krishna. Atmana, eu próprio. Então ele vê que esses seres vivos todos têm o mesmo relacionamento com Krishna que ele tem. Aí o devoto pergunta, Bhavan significa relacionamento? Sim, Bhagavat Bhavan, o Bhava de Krishna, aquele relacionamento com o qual, aquele relacionamento que ele tem com Krishna. Esse mesmo Bhava, ele vê em todos. Se ele está em Sakyaras, ele pensa, todos são amigos de Krishna. E se ele está em Madhurya Rasa, ele pensa, todos são gopis. Todos servem a Krishna como as gopis. Krishna é Gopi Jana Balava. Se o devoto sente o seu próprio relacionamento, então em toda parte ele verá que todos estão vivenciando a mesma coisa. O enganador vê todos os demais como enganadores, o ladrão vê todos os demais como ladrões, o luxurioso vê todos os demais como luxuriosos. Se o irmão e a irmã vão juntos no carro, o luxurioso pensa assim, eles são muito luxuriosos, são pessoas de má índole, eles estão indo a algum lugar nesse carro.
Ele não vai considerar que eles possam ser irmão e irmã. Eles são irmãos e irmãs, mas na verdade eles são amantes. Dessa maneira ele pensa. Da mesma forma não. Por isso, o Uttama Mahabhagavata vê o seu próprio humor, o seu próprio bhava em relação a Krishna em todos os seres vivos. E a segunda linha diz Bhagavat Bhavam Atmana Bhutani Bhagavati Atmani. Ele percebe que todos estão relacionados a Krishna em seu mesmo humor. E aqui ele vê o mesmo Krishna, ele percebe que o mesmo Krishna está em todos. Isso está claro. Sarva Bhuteshu Yad Pashet Bhagavat Bhavam Atmana. Seu Istadeva está em toda parte. Todos os seres vivos estão em Krishna. E depois, em todos os seres vivos, ele vê o mesmo Krishna. Primeiro, ele vê todos em Krishna. E dentro de todos, ele vê Krishna. Mas o que ele vê? Atmani Bhavan. O seu próprio amor. Sim, o seu próprio amor. Compreendem agora? Ele é o Uttama Adhikari. Se você está diante de um Uttama Adhikari dessa estirpe, você deve servi-lo plenamente. Colocar sua cabeça e tudo que você tenha a seus pés. Então agora Gurudeva vai citar um verso do Padyavali que Prabhupada do qual Prabhupada extraiu o conceito de consciência de Krishna. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yadi Kuto Pilabhyate Tata Lolyam Apimulyam Ekalam Janma Koti Sukritai Nalabhyate. Então a tradução desse verso é a inteligência que é insuflada com o gosto por Krishna Bhakti. Não é possível ter semelhante inteligência praticando-se atividade piedosa em centenas de milhares de vidas. Só se pode conquistar semelhante inteligência pagando-se um preço. Labhyate Lolyam Tatra Lolyam Api Mulyam Ekalam. Que esse único preço que se tem que pagar é a cobiça intensa de alcançar. Eu tenho a cobiça de alcançar Krishna Prema, Krishna Bhakti. E se essa cobiça estiver disponível em algum lugar, vá e compre-a sem demora, a qualquer custo. Pode ser todo o dinheiro do mundo. Todo o dinheiro do mundo não paga nem uma molécula dessa cobiça transcendental. Então esse Bhava Bhakti não é possível alcançá-lo apenas por conta de impressões do passado ou por estar na companhia dos sadhus em geral, os devotos em geral. Só será alcançada essa Bhava Bhakti se estivermos na companhia de Rai Ramananda, Swarupa Damodar, Rupa Goswami e Raghunath Das Goswami. Nós precisaremos ter um convívio deste nível. Por isso Swamiji esclarece todas essas coisas. Sim, este é o poder. Este preço é o elo, justamente. Os livros de todos os Goswamis. Todos estão reafirmando a mesmíssima coisa. Né? E todos eles são os Uttama Mahabhagavats, nos quais nós devemos nos refugiar. Né? É como Srila Gurudeva diz que os livros dos acharyas são os nossos acharyas. Né? Então nós devemos, Shripad Bharma Maharaj também diz sempre, você ouve o Harikatha, aí você anota a fonte do Harikatha e depois você confirma
você faz Smarana. Maharaj, Srila Maharaj, onde o Senhor, de onde o Senhor tirou esse néctar? Como Srila Maharaj, Srila Bhan Maharaj, ele já falou 2 vezes o Harikatha, que conta a história de quando acontece Pralaya, a destruição, e depois acontece a Srishti, a criação, a manifestação do cosmos de novo. Ele conta aquele passatempo de Krishna sentado na figueira, na folhinha da figueira da Bengala. E ele conta como que Krishna tem uma conversa muito em zigue-zague com Srimati Radhika, tentando convencê-la a aparecer com ele nesse mundo material. E essa história ele diz que está no Brahmanda Purana. E ele conta, ele explica que existem 3 Puranas. O Brahmanda Purana, que fala desse passatempo com Srimati Radhika, tem no seu nome o nome dela, Radha alguma coisa, Brahmanda Purana. Mas a primeira vez que ele deu esse Harikatha não foi gravado, e a segunda vez que ele deu o Harikatha, eu esqueci de anotar onde e quem. Então nós continuamos com essa defasagem, que Gurudev, Sadhuji, Vaishnava estão dando o Harikatha, mas depois a gente deve confirmar esse Harikatha lendo, saboreando o Harikatha compartilhado pelo Acharya que o revela originalmente. Porque em cada um desses textos sagrados, os Gaudiya Vaishnava Shastras, Jiva Goswami Pad, Raghunath Das Goswami Pad, Srila Rupa Goswami, todos esses grandes seguidores de Mahaprabhu, cada um deles, pela misericórdia infinita de Mahaprabhu, vai revelar algo que a gente precisa conhecer para praticar o nosso sadhana bhajan. A gente precisa conhecer. Agora resta saber como é que a gente vai fazer para manter a chama acesa. Como é que a gente vai fazer para manter a chama acesa? E Srila Gudeva está dizendo para a gente, se você se refugia na energia interna de Krishna, de alguma forma, apesar de todos os contratempos, de todas as perturbações, de todas as catástrofes ambientes, no meio ambiente, você vai conseguir manter a chama acesa. E assim, Gurudeva é muito claro ao explicar que nós devemos nos relacionar uns com os outros em clima de Harikatha. O tema da nossa vida deve ser Krishna e não o nosso ego, as nossas realizações pessoais, nossas conquistas no mundo material, nosso número de filhos, nosso celibato, nossos anos de prática de serviço devocional. Não. O tema dos nossos encontros, a mola propulsora do nosso relacionamento espiritual saudável, chama-se Harikatha. Nós somos servos de Harikatha, que em nada é diferente de Radha Krishna. Nós devemos servir Harikatha. Por isso nós estamos lendo a essência de todos os conselhos, esse livro maravilhoso de Srila Gudeva, que ele vai esmiuçando cada tema para que cada um desses temas fique bem claro na nossa consciência. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Srila Rupa Goswami Pad ki jai, Srila Gurudev Patitapam ki jai, Panchakapatavascha, Kripasindudevacha, Pachitanam Pavanibhu Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Radhe.